A Polícia Civil investiga a execução de 4 jovens na região de Pirituba no fim de semana. As mortes foram em pontos diferentes do bairro. A repórter Carla Rodeiro está na Delegacia de Homicídios e tem os detalhes. Olá, Carla. Boa noite. Olha, os ataques ocorreram na Vila Miriam, que fica na região de Pirituba. E embora os baleados tenham sido encontrados em diferentes pontos do bairro, a polícia diz que pode haver relação entre os casos. 4 pessoas morreram, 2 jovens de 18 anos e um de 16, que aparentemente estavam juntos, embora um deles tenha sido encontrado um pouco mais à frente, na mesma rua. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Bem, a 4ª vítima que morreu foi encontrada perto dali. É um jovem de 25 anos. Outros 2 homens foram baleados numa 3ª rua do bairro. Esses sobreviveram e estão no hospital. A perícia encontrou cápsulas de pistola .40, que é a arma usada pela polícia. Mas os investigadores dizem que ainda não há indício do envolvimento de policiais. Testemunhas disseram que os assassinos desceram de um carro prata, atiraram e depois fugiram. Bem, e uma pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Datafolha revela que a parcela de brasileiros que apoiam a adoção da pena de morte no Brasil cresceu nos últimos 10 anos. Mais da metade da população concorda com a pena capital. 57% da população apoia a adoção da pena de morte no país. Em 2008, 47% dos brasileiros aprovavam a medida. Agora, 39% foram contrários à punição. 1% se declarou indiferente e outros 3% não souberam responder. A pesquisa mostrou que entre a população com renda mensal de até 5 salários mínimos, 58% se mostravam favoráveis à pena de morte. A porcentagem diminuiu para 51% quando os entrevistados recebem entre 5 e 10 salários mínimos. Quanto ao grupo mais rico, 42% concordam com a execução de penitenciários. Com relação à idade entre pessoas com 25 a 34 anos, 61% responderam apoiá-la. Já aqueles com mais de 60 anos, a adesão é de 52%. Quanto ao gênero dos entrevistados, 54% das mulheres ouvidas aceitam a penalidade, enquanto 60% entre os homens se mostram favoráveis. A pesquisa ouviu 2.765 brasileiros em 192 municípios nos dias 29 e 30 de novembro do ano passado. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos. Dá para entender perfeitamente por que a maioria da população hoje apoia a pena de morte. É mais um atestado da incompetência total do Estado brasileiro em várias áreas, entre elas a segurança pública. Acuada, a sociedade busca saídas mágicas e definitivas, o que não existe. São muitos os casos de condenados à morte que eram inocentes, mas já estavam mortos quando se descobriu isso. No mundo inteiro, aplica-se cada vez menos pena de morte, por um motivo simplérrimo: ela não reduz a criminalidade. Nos Estados Unidos, dos 50 estados, menos da metade adota a pena capital. Nós vivemos comparando o nosso país. Nos Estados Unidos é assim, na Inglaterra é assado, na Alemanha é que eles estão certos. Pois quais são os países que mais condenam e executam condenados? Irã, Paquistão, Arábia Saudita e Iraque. Juntos, somam 87% de todas as mortes. Nós queremos participar desse seleto grupo de nações? Sem falar da pena de morte velada, que nós já temos aqui no Brasil. Ela só vale para jovens, quase sempre negros e invariavelmente pobres.